Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre To Catch a Killer, Sede Assassina, filme dirigido e escrito por Damien Cifron, que estreia em maio nos cinemas brasileiros. Pra quem não lembra, o Damien é diretor de Relatos Selvagens, um filme que eu adoro, gosto muito das discussões propostas e, aliás, deixo como recomendação. Desde aquela época, com a indicação ao Oscar também, o Damien vinha sendo especulado para vários filmes em Hollywood, e depois de muito tempo então faz a sua estreia. E pessoal, eu devo dizer, eu aguardei muito por essa estreia e eu tô bem decepcionado. É claro que eu sei que a pandemia deve ter afetado muita coisa, planos, mas esse filme tem uma abordagem genérica quanto a thriller policial investigativo que já começa, por exemplo, no título. E se em Relatos Selvagens o Damien conseguiu mostrar sua capacidade e sua criatividade como realizador, como roteirista, aqui em Sede Assassina as coisas pioram muito a partir do momento que você tem uma situação de conflito, a busca por um serial killer e começa a dispersar com vários comentários nunca propriamente resolvidos. Antes de continuar, quero deixar um recado da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que nessa semana oferece um evento especial com 5 aulas para a produção do seu próprio filme. Aqui você vai entender a importância de conhecer toda a engrenagem de um filme e o porquê pensar cada área antes mesmo do primeiro ação. Todos os dias com uma aula gravada no seu e-mail, em que você pode solicitar também o certificado de participação, além de um encontro no dia final para saber como realizar o sonho da produção, com descontos exclusivos nos cursos da EBAC. Cada aula tem um tópico de abordagem diferente, desde a pré-produção, a questão do orçamento e também da pós-produção. Eu vou deixar o link na descrição com todas as informações. Mas eu tenho que retomar a minha decepção com o filme do Damien Cifron a partir do que eu vou chamar de pacote básico de investigação. Se você, como espectador, já viu filmes de investigação, se você acompanha séries como Lei e Ordem, CSI, entre outras, você vai ter aqui uma bagagem muito melhor do que a dos personagens do próprio filme. Todo o potencial de um bom filme começa a ruir quando o espectador começa a questionar decisões básicas sobre polícia, FBI, procedimentos de investigação. A tentativa é de estabelecer um cenário grandioso com uma grande ameaça, um serial killer, que nunca acaba sendo, na verdade, o grande foco. O filme começa a dispersar entre relação polícia e FBI, entre o trauma de uma protagonista, e aí depois deixa para segundo plano, escanteado, o próprio serial killer. Não se trata apenas do sucateamento da investigação, mas também de várias generalizações que tiram completamente a força da narrativa. Na noite de Ano Novo em Baltimore, a policial Eleanor, interpretada por Shailene Woodley, é recrutada pelo chefe de investigação do FBI, interpretado por Ben Mendelsohn, para tentar capturar um serial killer que atormenta a região. Bom, aparentemente a distribuidora desse filme, para tentar gerar relevância para o seu material, decidiu adicionar em todo o seu material de marketing a menção de que a personagem da Woodley é inspirada justamente na Clarice Starling, mais conhecida aí no cinema, claro, por O Silêncio dos Inocentes, interpretada pela Jodie Foster. E não tem nada de errado com isso, de fixar um padrão de qualidade em um filme que acaba sendo consagrado e muito discutido até hoje. O problema é o que o Damien ele acaba apresentando no desenrolar da sua narrativa. Ele te atiça a curiosidade por trazer esse referencial para O Silêncio dos Inocentes, que aí depois acaba sendo completamente comprometido. Inicialmente eu até fiquei envolvido pela boa introdução. Na noite de Ano Novo, os tiros de um sniper são confundidos com os fogos da celebração da data. Isso gera um pânico compartilhado em todos na região, além de ressaltar a grande insegurança na área. Então existe a tensão da investigação a partir do momento que um serial killer está solto em Baltimore. Um serial killer com uma excelente mira que já fez várias vítimas. A questão é que o Damien parece ter uma boa ideia base que não é propriamente desenvolvida. Por quê? Bom, porque o problema está no drama da investigação. Aí você vai entrar naquela velha questão de interesse entre FBI e polícia. Quem que vai ter autoridade? Vai puxar sempre por FBI. Bom, por que a protagonista, então, que é interpretada pela Woodley, ela não está no FBI? Aí essa questão vem como algo secundário que acaba sendo jogado. E aí todas as sugestões da policial, elas acabam tendo um peso aqui que, infelizmente, tira todo o potencial do filme, na medida em que você, como espectador, vai questionar o seguinte: mas espera aí, não é meio óbvio essa decisão? Isso que ela está falando que é algo revolucionário para a maneira como o filme vai lidar com o conflito, será que isso aqui qualquer pessoa não faria a mesma coisa? Como eu disse, quem assistiu um punhado de episódios de séries de TV desse gênero vai conseguir ter uma bagagem muito melhor para sugestão e para resolução de conflito do que quem deveria resolver esses conflitos, então, em To Catch a Killer.
Além disso, o filme tenta trazer um forte comentário sobre venda de armas e cobertura midiática que jamais são propriamente desenvolvidos e que percorrem caminhos que nos levam a problemáticas generalizações. Porque para um filme em que você fixa um ponto de interesse em um serial killer, o que o espectador vai querer acompanhar? Isso é óbvio. Bom, ele vai querer acompanhar a investigação, quais serão os procedimentos e, no final das contas, qual seria a motivação do serial killer para a série de ataques. Então, infelizmente, o filme não avança em nada e, para piorar, ele acaba adotando generalizações. Isso me faz pensar até que ponto Damon estava pouquíssimo inspirado na escrita desse texto ou até que ponto existe, quem sabe, uma interferência externa para trazer um tópico sobre venda de armas, para trazer um tópico sobre cobertura midiática. Então, sempre que tem um caso que chama a atenção do público, a cobertura midiática ela acaba sendo alvo de interesse, muito pela busca de cliques, acessos, tudo pela audiência, o que gera grandes circos midiáticos também. O filme ele tenta explorar isso, mas nunca consegue colocar na narrativa de uma maneira impactante. Em um outro momento ele vai buscar lidar com traumas, interferência política, ele vai trazer um cenário grandioso e em que esse cenário grandioso pouca coisa de fato se aproveita. É aquela coisa, né, que você tem muito nas mãos, você tem muita coisa para tratar e você não consegue trazer um sumário mesmo de todas essas questões, o que acaba sendo uma decepção completa. Para To Catch a Killer, Sede Assassina, nota 4. Eu esperei muito por essa estreia do Damon em Hollywood, muitos anos, aliás, para quem gosta do diretor, para quem gostou de Relatos Selvagens, então aí, né, infelizmente não tem como não deixar essa marca negativa. Agora o Damon que vai retornar para a Argentina com projetos entre séries de TV e mais longas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!